Subir 400 degraus pra ver Copenhague de cima, vale a pena? A gente tá na metade ainda? Eu acho que tá. O restaurante mais antigo de Copenhague hoje já foi uma farmácia. E será mesmo que Kristiania é uma cidade independente dentro de Copenhague que não segue as regras dinamarquesas? Viaje por Copenhague com a gente! Logo cedo, na estação central de Estocolmo, embarcamos com o bilhete da SJ que tínhamos comprado com antecedência online. Mesmo existindo os trens que vão direto para Copenhague, a gente escolheu economizar um pouco e pegar um que ia até Malmo. Em Malmo, a gente fez a troca para um trem sem assento marcado, então a dica é, assim que o trem chegar, já entra. Daí, em cerca de 1 hora, a gente atravessou aquela ponte-túnel de 16 quilômetros que liga a Suécia e a Dinamarca pelo mar. E logo depois a gente já avistou os canais de Copenhague surgindo pela janela. Essa é a nossa segunda visita em Copenhague. E por esse motivo, fazer o roteiro foi um pouquinho mais fácil. Quando fomos em 2022, a gente resolveu fazer absolutamente tudo a pé, mas dessa vez a gente optou por comprar um ticket de transporte público. Nós deixamos as nossas malas ali no nosso hotel que ficava em Nyhavn, que é aquele porto turístico que tem as casinhas coloridas, e seguimos para esse mercadão que tem algumas comidas típicas aí da Dinamarca. Embora o preço não seja dos mais baratos, é uma ótima alternativa para quem quer fugir do restaurante. Nós tínhamos gostado tanto do sanduíche aberto da Dinamarca que a gente resolveu voltar no mesmo quiosque que tinha nesse mercadão. Pedimos o de batata, cebola, maionese e tomilho, bacon com ervas, salmão, alcaparras, creme e chips de centeio. E de sobremesa eu não resisti a esse afogato, que não é muito dinamarquês, mas essa sobremesa aí falam que é dinamarquesa, é tipo um dantop do Brasil, sabe? Começou a chover, mas a gente resolveu não parar, porque como a gente estava com um passe de transporte na mão, ajudava a gente a se esconder da chuva durante essa transição de um lugar para o outro. E tá chovendo! Nossa próxima parada era a famosa Igreja de Mármore. E não, apesar do nome, ela não aparentemente leva mármore de verdade na sua construção. Agora você tá vendo a gente caminhar em direção de um ponto que eu acho que se você tá na Dinamarca você não pode deixar de ir, que é a Lego. Curiosidade, a Lego foi fundada na Dinamarca em 1932 e que os primeiros brinquedos deles eram feitos de madeira e não de plástico como é hoje em dia. Eu fui com muita expectativa nessa loja e eu esperava que ela poderia ser um pouquinho diferente dos outros países por ser o país de origem, de onde foi criada, mas ainda vale a pena passar nela. Foi em 1720 que um farmacêutico transformou seu balcão em Copenhague no primeiro restaurante da cidade. Esse então é o restaurante A Pequena Farmácia. Nós pedimos esse refrigerante de limão dinamarquês, carne de porco ao estilo pururuca com batata e repolho roxo e esse schnitzel também com batata. E um bolo de carne, que é um clássico dinamarquês que vem enrolado no bacon com a geleia de lingonberry e as batatas que elas vêm caramelizadas. Tava uma delícia! Depois de comer um belo prato de comida dinamarquesa, a gente foi em direção ao norte do centro de Copenhague para ver um dos pontos turísticos mais visitados de Copenhague, que é a Estátua da Pequena Sereia. Para você chegar até a estátua, com certeza você vai passar pelo Castellet, que é uma cidadela em formato de uma estrela do século 17 que foi construída pelo rei Christian. E esse local guarda a história de um conto entre uma rainha e o conde que tiveram um amor proibido e foram presos nesse lugar. Foi em um baile de máscaras de 1772 que Johan Fredrik foi preso e levado até o Castellet. No seu julgamento, ele teria sido acusado de traição ao trono pelo seu romance com a rainha Caroline Matilde. Ele teria sido executado em praça pública, mas já a rainha terminou exilada sem poder voltar para Copenhague e ao trono. Hoje, o Castellet é um tranquilo parque histórico em Copenhague aberto ao público. Inspirada no conto de Hans Christian Andersen com 1,25 de altura, a Pequena Sereia foi inaugurada em 1913. Ela já fez parte de protestos, já foi pichada e até mesmo decapitada, mas hoje permanece sobre o rochedo.
Eram quase 10 horas da noite, mas o céu ainda estava claro e a gente decidiu pegar uma balsa para voltar para o hotel. Levamos cerca de 8 minutos andando da Pequena Sereia até o pier, onde a gente ia pegar a balsa. O ticket dessa balsa ela estava inclusa no nosso passe diário para andar pelos transportes em Copenhague. Foram cerca de 23 minutos de travessia, com 2 paradas, e uma delas foi a ópera. A gente não desceu porque o objetivo era realmente chegar em Nirhan, mas esse passeio a gente teve uma grande surpresa, que foi ver a Igreja de Mármore num ângulo completamente diferente do que a gente tinha visto antes. Um trajeto simples, mas que revela Copenhague de uma forma que você não espera. Nós desembarcamos em Nirhan e esse é um local que você pode colocar na sua lista de visitas, porque além dele ser cheio de restaurantes e bares, é um local histórico. Originalmente, esse local já foi frequentado por marinheiros do mundo inteiro e também o autor da Pequena Sereia já teve 3 endereços diferentes nesse canal. Encerramos a nossa noite contabilizando mais de 17 mil passos andados pela cidade. Bom dia! Então a gente começou o nosso dia saindo de Nirhan e caminhando em direção a um complexo de pontos que foi inaugurado em 2016 e que vale a pena dar uma caminhadinha se você tiver tempo, com o objetivo de chegar até a comunidade de Christiania. Christiania não é um país à parte, mas uma comunidade autogerida em pleno coração de Copenhague. Christiania não foge às leis do país. Seus moradores pagam aluguel, impostos e seguem acordos oficiais. O local, apesar de ser aberto ao público, tem áreas restritas para você poder tirar foto e filmar. Tivemos um momento bem inusitado ali, então a gente preferiu seguir para outro ponto turístico e, além disso, o comércio estava fechado. A torre da igreja do Nosso Salvador parece uma escada que sobe para o céu, com a sua espiral única e os seus 400 degraus. A torre ela virou uma referência para quem busca uma vista de 360 graus da cidade de Copenhague. O trecho final da subida nessa torre, ele chega a ser na área externa. Então, conforme você vai subindo, ele vai afunilando de uma forma em que vai ficando menor o espaço da escada para você poder chegar até o topo. Esse trecho final das escadas foi acrescentado em 1752. Agora uma parte em que tá o sino. Tá fora da prefeitura. Ali tem outro sino. E o que vocês acharam de subir pelo menos metade agora? A gente tá na metade ainda? Eu acho que tá. Pessoalmente, eu fui até onde eu me senti segura porque eu tenho um pouco de medo de altura. Então eu não cheguei até o último lance da escada e isso já vale tanto quanto completar pra mim. Vale a pena pagar pra subir? Sim, se você gosta de vista que pede esforço. Mas se tem medo de altura, talvez seja melhor você ficar na primeira janela panorâmica e aproveitar a cidade de outro ângulo. Para ainda aproveitar as últimas horas que a gente tinha na cidade, a gente foi em direção ao Jardim da Biblioteca Real. Esse jardim ele teria sido construído em 1920. A Bibliotheekheaven está escondida, entre aspas, atrás da Biblioteca Nacional, que é a The Black Diamond. Por ali você vai encontrar bastante gente fazendo exercícios, comendo, que é uma recomendação que eu faço para você, por exemplo, passar no mercado e comprar alguma coisa, sentar nesses bancos e aproveitar essa pausa na sua viagem. Essa biblioteca, que foi finalizada em 1999, leva o nome de Diamante Negro por conta do formato espelhado do lado de fora que reflete o céu e o mar. Você pode não perceber essa casinha vermelha de 1818, mas ela já foi uma guarita militar e hoje, no meio da Ilha do Poder, onde fica o parlamento, é uma das raríssimas casas onde ainda vive gente. O final da nossa viagem teve uma parada obrigatória para comer o cachorro-quente dinamarquês. A diferença do nosso cachorro-quente chamado brasileiro é que essa salsicha é diferente, vem com uma cebola crocante e o picles ele é doce e ácido. E ali perto a gente já emendou uma padaria para comer os pães doces dinamarqueses. A minha escolha foi um folhado com chantilly, creme e frutas silvestres que estava incrível. Eles também têm algumas coisas salgadas caso você queira experimentar.
E assim a gente encerra a viagem com mais uma experiência incrível por Copenhague. E o que eu puder ajudar, escreve nos comentários a sua dúvida. E assim a gente encerra. Até a próxima viagem. Tchau!